Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a gamble. You don't really to throw you out.
Olá meus amores, começando aqui mais um videozinho pro canal. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, né, eu tô arrumando aqui, dando um tapa no visual, assim, só por cima mesmo, porque as coisas não vão ficar assim, vai mudar ainda. E eu tô só colocando algumas coisas no lugar pra poder ir ficando mais fácil de ir achando as coisas, né. Como eu estou atendendo também meio a reforma, fica mais fácil de estar tudo no lugar, né, ou mais ou menos cada coisa no seu lugar, pra mim ir achando quando for precisando, principalmente as coisas do salão. Que ontem, né, nesse dia que eu trabalhei, eu tinha perdido a tesoura, estava guardada. E por esse motivo eu precisei, né, ir dando uma organizada, colocando tudo no canto. E fiz muita coisa já, tô trabalhando, né, em meio à reforma. As clientes não param de agendar, graças a Deus, e que esse mês de abril seja muito abençoado, tanto para mim quanto para você que está assistindo esse vídeo. E já vou te lembrando para se inscrever no canal se não for inscrito e deixar o seu like, tá? Essa montanha de caderno aí fica dentro do balcão e eu precisava organizar, porque são cadernos de estudos, livros de leitura, cadernos de fluxo de caixa, e eu preciso ter essa organização. Então, eu tirei, né, um período enquanto a cliente chegava aqui para mim ir limpando e organizando tudo, e um feedback, né, sobre o novo espaço é que tá maravilhoso, as clientes também estão amando, super ventilado. E é isso, gente, vocês acompanhem aí o restante, né, da organização enquanto a musiquinha vai tocando.
Gente, como vocês estão vendo aí, eu colei meu letreiro. Esse letreiro, ele não é de MDF. Ele é tipo de acrílico. Eu esqueci o material dele, mas ele não é MDF como o outro. E ele é mais fácil de colar. Eu colei com dupla face, tá? E tem mais coisas vindo por aí. Esse cabelo aí foi feito um botox e o resultado dele foi magnífico. O cabelo dela, depois eu vou gravar um vídeo falando só sobre ele. Tá bem cheio, porque antes ele era bem ralo. E como ela começou a cuidar mais, né? O resultado, olha isso, o cabelo super cheio. E ficou lindo o resultado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.